Depois de ter sido ridicularizado e também com a perda do seu principal astro, o filme Silvio será finalmente lançado nos cinemas no dia 12 de setembro. Mas não espere que esse seja um filme totalmente biográfico do comunicador. Na verdade, a história é muito mais complexa e profunda do que a gente imagina. Olá, meu nome é Luísa e seja muito bem-vindo ao Manual Geek. E hoje eu quero comentar com vocês um pouco sobre o filme Silvio. Pra quem não conhece a história, Silvio embarca na principal perspectiva do sequestro da família Abravanel. Mais especificamente, quando Patrícia Abravanel, que tinha sido sequestrada e ficou em cativeiro por 7 dias, depois de algumas negociações com o próprio Silvio, a garota foi libertada. Mas o sequestrador volta em cena e vai sequestrar a família por completa, principalmente o próprio Silvio. A partir desse momento que temos nosso filme. Eu confesso que eu não tinha a menor expectativa sobre esse filme. Na verdade, eu estava disposta a simplesmente abraçar o filme e ver o que ele podia me entregar. Mas já devo dizer que o filme, ele não é ruim, mas ele também não é bom. O principal elemento que me deixou muito confusa foi a sua falta de coesão narrativa. Se você for pesquisar sobre o filme, bem naquelas descrições que tem no Google, tá escrito thriller e suspense policial, o que não seria ruim, afinal o caso se tornou um marco histórico na televisão brasileira. Mas o grande problema é que tanto o título e até um pouco o marketing do filme se vende como uma biografia também do Silvio. Não que uma coisa interfere na outra, mas a dificuldade de assumir qual é o verdadeiro gênero foi muito complicada, porque são gêneros totalmente diferentes e mesmo que é possível misturar os dois, a execução do filme deixou ela muito confusa com que principal objetivo ela queria. Afinal, temos momentos em que o próprio Silvio está construindo uma relação com o sequestrador, é claro que é em prol de sair vivo, de manter sua família a salvo, mas ao mesmo tempo ficou tão em volta dele que parecia muito biográfico. Se eu for parar pra pensar, existem muitos momentos que o Silvio tava querendo mais contar pro sequestrador sobre a vida dele do que outra coisa. E por conta dessa falta de coesão entre os gêneros e também pra construir a própria narrativa, que a gente se desprende da história. Que parece que a gente tá só vendo um grande filme que, na verdade, em alguns momentos até parece que é uma história épica. Pra quem não se lembra, a história épica é aquela famosa jornada do herói em que ele é o grande escolhido ou ele tem que concluir uma certa ação pra conseguir chegar no seu objetivo. E em várias cenas, o próprio intérprete do Silvio, que é o Rodrigo Faro, ele se coloca nessa posição. Mas aí eu te pergunto, com que objetivo? Por que tornar uma história que na verdade seria um thriller e virou do nada também um pouco uma biografia, por que se tornar épico? Até porque isso descaracteriza muito do que você quer realmente propor com a história. Podemos até usar a justificativa desse lado épico para a própria história verdadeira, porque quando a gente lê detalhadamente a respeito do caso, a gente entende que parece quase um filme cinematográfico. Mas se a direção queria trazer realmente essa proposta, então que fizesse de uma maneira mais coesa ou até coerente. Tem alguns momentos que a história tenta sair um pouco da zona de conforto, que principalmente se envolve quando a gente vai investigar a própria psique do Silvio e também do sequestrador, para meio que tentar ligá-los e mostrar que eles não são tão diferentes. Mas aí volta no mesmo caminho que o Silvio transforma a sua jornada em algo mais épico. Em contrapartida, uma coisa que eu achei muito interessante foi abordar um pouco o lado não tão comentado do Silvio, que foi os seus problemas durante sua carreira. Desde suas relações com a família até a própria conquista do SBT. Eu confesso que essa parte teria sido muito mais interessante de ser transformado em filme. Até porque a história do Silvio, apesar de ser longa, eu acho que ela tem elementos essenciais que muita gente precisa entender até mostrar como que ele chegou aonde ele chegou. Eu sei o que você tá querendo saber quando você clicou nesse vídeo, que é a atuação do Rodrigo Faro como Silvio Santos. Então, vamos lá. Eu não vou criticar totalmente o Rodrigo Faro, às vezes eu tenho a sensação de que como ele ficou muito focado em apresentação e deixou um pouco a atuação de lado e focou em outros projetos, eu acho que perdeu talvez um pouco do jeito. Porque, pra quem não sabe, o Rodrigo Faro já participou de várias novelas, tanto da Globo quanto de outros canais, já trabalhou em outros projetos, além de ser apresentador. Quando a gente pensa em Silvio Santos, é claro que vem aquele estilo mais caricato, os trejeitos, o jeito de falar dele. Tanto que muitos humoristas ficaram reconhecidos por saber imitar ele também. Se tem uma coisa que eu quero muito parabenizar o Rodrigo Faro,
é porque ele conseguiu deixar um pouco a interpretação natural. Não deixou aquela coisa caricata, quase de imitação. Mas dá pra sentir que perdeu um pouco do feeling ao longo da história. Porque ao mesmo tempo nós estamos vendo o Silvio, também estamos vendo o lado mais vulnerável do Silvio. Mas ao longo do filme dá pra sentir que ele perde-se um pouco no personagem. Não que a gente tá vendo o Rodrigo Faro, mas a gente também não tá vendo o Silvio. E eu acho que essa desconexão foi também por conta da maquiagem. Sabe na época que foi divulgado um pouco o Silvio e todo mundo ridicularizou o Rodrigo por conta da maquiagem? Então, a gente consegue entender por que foi ridicularizado. Porque não soa natural. Dá pra ver muito bem os poros também do próprio Rodrigo. Em alguns momentos dá pra ver que tem uma marcação aqui, ele não que é forte, mas dá pra ver que não é realista. Não que toda maquiagem tem que ser realista, mas quando você tá trazendo uma pessoa que foi muito reconhecida, principalmente pela sua estética, não é um trabalho fácil trazer ele por completo na maquiagem. Mas era possível fazer alguma coisa um pouco mais natural. E no caso do filme Silvio, não aconteceu isso. Agora, se tem uma coisa que o Rodrigo Faro faz, mas também a maior parte do elenco faz, que é tentar trazer quase frases motivacionais, frases de encorajamento em várias de suas falas. O que acaba caindo no lado épico que eu comentei anteriormente. E por conta dessa enfatização de frases épicas, principalmente pelo Rodrigo Faro, acaba que o filme se perde novamente na própria coerência. Tanto que a minha sensação que eu tive em vários momentos é que eu tava vendo um filme coach do Silvio Santos. E ele usa esse elemento de frases coaches pra tentar voltar ao passado, até como uma forma de quase justificativa, mas também de relembrar para trazer uma certa lição. Eu acho que essa é a melhor forma de você trazer uma história, principalmente de uma figura que acabou de falecer, pra tona pro cinema. Pra gente concluir, eu tenho que dizer que, apesar de ter gostado de algumas coisas, mas não ter gostado da maioria, o filme pode ser visto. Até de uma forma, se você quiser considerar como homenagem. Mas eu não tiro as minhas considerações. Eu entendo que essa também foi uma história que até o próprio Silvio aprovou, uma história que a própria família Abravanel aprovou, ao contrário de uma outra produção aí, se vocês sabem, mas não foi o melhor caminho para algo cinematográfico. E você vai conferir o filme Silvio nos cinemas? Deixa aqui nos comentários e até a próxima!